Mas eu queria hoje chamar um convidado super, mega especial. Guilherme Velho está aqui com a gente hoje, finalizando com a gente, na verdade, uma caminhada aí, não é, Guilherme? Passou aí pela Europa, passou aí por vários lugares, pelo Japão, como diz o Serginho Groisman, né? E está aqui com a gente agora. Só para vocês saberem quem é Guilherme, rapidinho. Guilherme Velho de Albuquerque, que nem eu sabia que ele era de Albuquerque, empresário natural do Recife, tem se notabilizado como pesquisador de fenômenos paranormais e como conferencista espírita. E já ministrou palestras em vários estados brasileiros e, como nós falamos, em 3 continentes: América, Ásia e Europa. E agora está aqui com a gente para compartilhar conosco esse assunto. Eu queria ler toda a orelha, mas ele não quer. Ele falou que é muito, né? Então, mas ele vem falar para a gente sobre o tema mediunidade. Bem-vindo mais uma vez à nossa casa. Meus irmãos, muita paz. Pela 6ª vez aqui no KSSF, na Flórida, com muita alegria, uma casa que a gente aprendeu a admirar e a gostar e se tornou uma referência aqui no Espiritismo na Flórida, pelo trabalho da Marisa, do Mauro e de todos vocês. Mas enfim, a gente vem andando aí por vários países, lançando meu livro. O Mauro foi e levou meu livro embora. Que ele falou: Mauro, traz o livro aqui para eu mostrar a capa às pessoas aqui. Mas só tem 10 para vender, que acabou tudo. Eu estou fora de Recife desde o dia 30 de abril. A gente fez o norte dos Estados Unidos, falamos lá na Vanessa Ancelone, lá na Virgínia, em Baltimore, e Nova York, Nova Jersey, e de lá a gente foi Las Vegas, Ilha de Maui, no Pacífico, fomos para o Japão, fomos em Estocolmo, Dinamarca, Copenhague e Portugal. Fizemos 4 palestras em Portugal. Chegamos ontem e já estamos aqui. E amanhã, se conseguirem mandar um avião, eu volto no Brasil. Senão eu fico aqui mesmo, não? Mas enfim, vamos correr, que a gente já atrasou tudo aqui. Eu tenho 1 hora, né? Eu vou falar 1 hora certinho. Eu pus até aqui para marcar o tempo. O jogo começou atrasado e vai acabar atrasado também. Enfim, o nosso tema da manhã de hoje, sobre mediunidade e aspectos históricos, também vamos falar sobre o nosso livro, né? Psicografia, Casos Investigados. Só que para a gente falar de psicografia, a gente tem que falar um pouco da mediunidade. Porque muita gente acredita que a mediunidade, a comunicação entre os vivos e os mortos, foi uma descoberta do Espiritismo, é um patrimônio dos espíritos, do Espiritismo. Foi o Espiritismo quem criou essa ideia. Quando, na verdade, isso não é verdade. O Espiritismo adotou como um dos seus princípios básicos, né? Mas essa ideia ela sempre existiu em todas as paragens religiosas e todos os povos. Se formos ali para a Índia, 3.200 anos antes de Jesus, às margens do rio Indi, vamos encontrar a figura de Krishna, o expoente do hinduísmo. E a gente vai estudar os livros sagrados do hinduísmo, como o Mahabharata, os Upanishads. O Mahabharata é uma pilha de 1,5 metro. A gente vê a comunicação entre os vivos e os mortos presente do começo ao fim. Um capítulo do Mahabharata é o Bhagavad Gita, a canção do Senhor. É o diálogo de Krishna com Arjuna. E é um livro fino que muitas casas espíritas no Brasil têm esse livro. E ali você vê também a comunicação presente do início ao final. Se sairmos ali do hinduísmo e formos ali 650 anos antes de Jesus, vamos ver também na Índia a figura de Siddhartha Gautama Buda, o expoente do budismo, que nada mais é do que uma pedagogização do hinduísmo. E em novembro de 2015, participando do 5º Simpósio Espírita do Japão, onde nós já tivemos por 3 vezes, lá fomos levados a um templo budista, inclusive participamos de um evento, desse simpósio, junto com o Haroldo Dutra, nosso querido amigo, e lá nós questionamos sobre essa comunicação, porque eu não sabia que no budismo existia comunicação entre os vivos e os mortos. Eu achava que não tinha, que não existia. E um colega nosso disse: não, existe sim, não é como no espiritismo, mas no budismo, o último estágio
para o indivíduo se tornar o lama é a consulta aos oráculos. Eles fazem uma reunião, a portas fechadas, consultam os espíritos, a prática mediúnica ali presente, para ter a convicção e a certeza de que a alma daquele indivíduo ali que está se tornando o lama é a reencarnação do lama anterior. Quando eles têm a certeza, através da comunicação com os espíritos, do fenômeno mediúnico, ele é nomeado lama. Então, no budismo também tem essa comunicação. O que dizer do grande Masaharu Taniguchi, o expoente da Seisho no Ie, que você, quando ele vai estudar as obras de Masaharu Taniguchi, você vê a comunicação presente do começo ao fim. Então, no Oriente é uma coisa que muito natural, essa coisa da comunicação, está presente na cultura, enraizada. Você vê Krishna, 13.200 anos antes de Jesus, a idade de Krishna hoje seria 5.200 anos. E ali a comunicação presente entre os vivos e os mortos. Se chegarmos aqui no Ocidente, vamos ver também essa comunicação presente nas práticas das tribos indígenas, na figura do pajé, que nada mais é do que o médium da tribo. Nos maias, os astecas, a figura do xamã também. Então, no Ocidente já existia também. E com a chegada do cristianismo, temos na Bíblia o livro sagrado dos cristãos, e vamos ver a comunicação também presente do começo ao fim da Bíblia. Desde o livro do Deuteronômio, no Antigo Testamento, quando Moisés proíbe a consulta aos mortos. Ora, se Moisés proibiu, porque se fazia. Ninguém pode proibir algo que não está existindo. E quem é da área do direito sabe que quando se cria uma lei, é porque está existindo uma prática generalizada dentro de uma sociedade que não está muito de acordo. Então Moisés não proibiu porque tinha um indivíduo fazendo. Moisés proibiu porque todos faziam. Era uma prática generalizada e Moisés era a lei. Ele tinha que ser duro. Moisés foi duro. Ele teve que proibir realmente, que as pessoas estavam mistificando. Feito hoje, a turma ainda faz aí. Então Moisés teve que ser duro. Mas no Novo Testamento, Jesus veio e liberou essa comunicação. Quando ele materializa no Monte Tabor, Elias e Moisés, que vieram do mundo dos mortos e ficaram lá com os apóstolos durante 2 semanas, e as religiões não exploram muito isso. Foram construindo tendas. E foi Jesus quem disse: podereis fazer o que eu faço e muito mais. Então ele veio e liberou essa comunicação. O mistério do cristianismo é a vinda de Jesus do mundo dos mortos. Se Jesus não tivesse voltado ressurrecto, após o 3º dia, o cristianismo teria morrido na cruz. O cristianismo não seria o que é hoje. O nascimento de Jesus foi anunciado a Maria por um fenômeno espiritual, que ela estava grávida de Jesus. Mateus chama Jesus no Evangelho de Senhor dos Espíritos. Jesus expulsou pessoas com espíritos obsidiadas, subjugadas. E como eu disse, o mistério do cristianismo é realmente a vinda de Jesus do mundo dos mortos. O que dizer da noite de Pentecostes, que é a noite que os apóstolos falaram as línguas de fogo, que até hoje as religiões não sabem explicar, né? Tem aquelas igrejas pentecostais. São igrejas que se fundamentam na noite de Pentecostes. O que foi a noite de Pentecostes? Foi a noite das línguas de fogo, que todos os apóstolos ali desenvolveram, já tinham, mas ali afloraram a mediunidade e começaram a falar em línguas, recebendo entidades superiores e se comunicando. E o curioso é que os apóstolos, até a noite de Pentecostes, eram meio que tímidos e acovardados. Foi preciso a faculdade mediúnica, eles serem tocados pela mediunidade para desenvolverem a valentia para implantar o reino do Cristo na terra, que era o reino de amor. Você vê, Pedro negou Jesus 3 vezes antes da noite de Pentecostes. Não era ele que estava com Galileu? Não fui eu não. E Judas, coitado, não entendeu nada. Judas achava que entre ele e Jesus estava se construindo um plano, que existia um plano. Ele achando que entregando Jesus iria se revelar, e implantar seu reino na terra. Quando Jesus olha para Judas e diz: vai, filho, faz o que tendes fazer e fazes logo, ele disse: opa, é agora. Deram 30 moedas a ele, ele foi lucro, ele não fez pelas moedas, tinha um ideal. Quando Jesus chega e diz: meu reino não é desse mundo, Judas viu a besteira que fez, se suicidou e se matou, não tendo outra saída. Não justificando o suicídio, mas ele demonstrou arrependimento.
Vocês veem que eles, além de apóstolos, eram meio que medíocres, eles não entendiam nada, eram simples pescadores, analfabetos, alguns deles. Inclusive, tem um teólogo alemão que diz que Jesus não podia ter existido, que Jesus, sendo filho de Deus e vindo implantar seu reino na terra, não ia escolher 12 apóstolos medíocres, pescadores, analfabetos. Ele ia escolher gente que pudesse influenciar. Esse é o caso do Judas, né? Terminou entregando Jesus. Mas faltou esse teólogo alemão, uma visão espírita. Eu quase mandei um e-mail para ele. Claro, porque Jesus não batia o olho, Jesus não olhava o intelecto. Jesus escolheu médiuns. Era a faculdade mediúnica que era necessária para que o Cristo implantasse seu reino na terra, o reino de amor. Então Jesus trazia, quando batia o olho, trazia pescadores de almas. Não era o intelecto. Então faltou ao teólogo a visão espírita. Eu pensei mesmo mandar, explicando a ele. Então vocês vejam como a mediunidade, que é o tema da noite de hoje, da tarde manhã de hoje, foi importante para a implantação do cristianismo na Terra. A mediunidade ela foi um processo de mediunismo ali com os apóstolos, foi algo decisivo. Você vê Pedro, que negou Jesus 3 vezes, após ser tocado pelo fenômeno mediúnico, na hora de morrer, disse: não tenho a honra de morrer como mestre. Quero que me crucifiquem de ponta cabeça, ou de cabeça para baixo. Veja que valentia, que fortaleza esse homem. Todos eles morreram de formas trágicas, violentas, eram comida de leões. E iam cantando as glórias do Senhor, porque eles foram tocados pela mediunidade. Então a mediunidade ela foi realmente determinante para a implantação do cristianismo na Terra. E a comunicação entre os vivos e os mortos. Então sempre existiu. O que dizer de Giordano Bruno, sacerdote católico, que passou 3 noites amarrado num poste, até morrer? Motivo da morte de Giordano Bruno, um dos motivos, ele acreditava na comunicação entre os vivos e os mortos. Joana d'Arc, camponesa analfabeta, pagão, via as vozes dos mortos e se comunicava, salvou a França do domínio inglês. O maior fenômeno da história, tudo orientado pelas vozes. Então, dentro do seio da Igreja Católica, essa comunicação ela sempre existiu. E eles querem negar isso tanto. Até que 12 anos atrás, eu fiquei sabendo que a Igreja Católica tinha um museu secreto, guardado a 7 chaves, que comprovava a comunicação entre os vivos e os mortos dentro do seio da Igreja Católica. Durante a época de Kardec, os espíritos se comunicaram também dentro da igreja, não só dentro do movimento espírita, mas dentro da Igreja Católica. E eram padres e freiras mortas que vinham do além pedindo orações. Muitos deles dizendo que estavam sofrendo no purgatório. E para a igreja ficou algo muito desagradável, porque o indivíduo passa a vida como padre no celibato, e quando morre vem pedir oração porque está sofrendo. Então ficou muito ruim para a igreja. O Papa, na época, designa, então, já que os fenômenos estavam ali aparecendo o tempo todo, na época de Kardec, o Papa designa 3 bispos que andam toda a Europa, visitando mosteiros e conventos, colhendo provas dessas comunicações. E eles recolheram 270 peças que comprovam essa comunicação. Houve um caso de uma freira morta que se comunicava com a freira viva. A freira viva achava que era um sonho. E para a freira viva para ter certeza que não era um sonho, a freira morta vem com a mão a fogo e põe aqui no hábito, numa espécie de avental, e marca a roupa dela, deixando a marca da mão queimada a fogo. Aí eles recolheram essa peça, levaram para o museu. Houveram 2 casos de um padre que se comunicava com outro padre. O padre veio e põe a mão na mesa do padre e queima a mesa a fogo e desenha uma cruz. E um caso mais interessante, que eram 2 padres irmãos. Um estava vivo, o outro morto. O padre vivo achava que era um sonho e ele queria abandonar a igreja. Aí o padre morto, o irmão dele, diz: não abandone a igreja, não abandone, fique na igreja. E ele, para ter certeza que não era um sonho, ele abre a Bíblia do padre e põe a mão, queimando com 5 dedos, chegando a perfurar 9 páginas. Todo esse material, 270, a igreja recolheu, e a mando do Papa foi construída uma igreja próxima ao Vaticano, chamada Igreja do Sagrado Coração do Sufrágio. E dentro dessa igreja, do lado esquerdo do altar, foi construído um museu, Museu das Almas do Purgatório, onde eles guardaram todas essas peças, comprovando essa comunicação.
Muitos padres e freiras e bispos nunca ouviram falar desse museu, porque é um museu secreto guardado às 7 chaves. Eu fiquei sabendo desse museu há 12 anos atrás, quando o parapsicólogo, nosso amigo Clóvis Nunes, entrou escondido com a câmera. Naquela época, acho que nem celular tinha com câmera. Ele entrou escondido com a câmera, filmou tudo, entregou à Rede Globo. A Rede Globo pôs no Fantástico. Por que eu estou contando esse caso para vocês? Porque ano passado eu fui lançar o livro em Milão, na Itália, com a nossa querida amiga Regina. E quando saímos de Milão, e a gente vinha aqui para a Flórida, aí houve aquele furacão que teve aqui, né? Que todo mundo correu daqui, né? E eu também, eu ia vir e cancelaram tudo. Eu fiquei muito triste, porque eu amo isso aqui, morei aqui 2 anos. E a gente terminou que a companhia aérea mandou a gente para Roma, para a gente voltar para o Brasil. Eu estava viajando com uma ex-namorada muito católica, mas muito mesmo, de não faltar uma missa. Quando chegamos em Roma, eu fiquei triste, porque eu não vim para a Flórida. Aí ela estava muito alegre. Ai, que maravilha, eu adoro Roma, vou conhecer Roma. Eu quero ir no Vaticano, eu quero ver o Papa, eu quero ir na igreja tal, na igreja qual. Ela disse umas 5 Nossas Senhoras que eu nunca tinha ouvido falar. E eu disse a ela, eu quero ir na igreja do Sagrado Coração do Sufrágio. Ela olha, mas que igreja é essa, Guilherme? Nunca ouvi falar nessa igreja, olha que eu sou católico. Por que você quer ir nessa igreja? Você não é espírita? Não, porque essa igreja tem um museu e eu quero ir olhar. Sim, mas o que é que tem nesse museu? Eu sem querer dizer, né? Porque ela era realmente, assim, como intolerante com o espiritismo. Mas ela gostava de mim, fazer o quê, né? Então, não. Aí eu disse mais ou menos por alto, não, o museu tem umas coisas lá guardadas, lá que a igreja tem, é um museu da igreja. Mas esse museu não é secreto, Guilherme? Como é que você quer entrar? Isso é pecado. Eu disse, não, mas veja bem, nós somos namorados, tem que ir numa relação, tem que existir cumplicidade. E convenci. Pegamos o metrô e fomos para a igreja. Quando nós chegamos na igreja, era um sábado, a igreja estava fechada, iria reabrir amanhã, no domingo, dia 17 de setembro, para a comemoração do aniversário de reabertura dessa igreja. Por quê? Porque essa igreja, no final do século XIX, houve um grande incêndio. E quando eles tentaram apagar o incêndio, inclusive no altar tem uma pedra de mármore enorme, eles tentaram apagar e o fogo não apagava, o mármore por si só pegando fogo. É um fenômeno que nós da parapsicologia chamamos de parapirogenia, o fogo que vem do altar, vem do próprio mármore. E nada de apagar, eles jogaram água e nada. E de repente, eles conseguiram apagar. Só que quando apagaram o incêndio, aparece uma figura de um ser em tormentos, que, segundo os relatos do museu, era uma alma do purgatório que vinha se comunicar. Por que a igreja cria? Aí eles criaram uma espécie de um armário, uma Madonna, com 2 portas, e fecharam lá o rosto, lá para ninguém ver. Qual foi o intuito da igreja católica criar esse museu? Porque os padres estavam vindo se comunicar e sofrendo, pedindo orações. Então era coisa muito desagradável para a igreja. O camarada ficou a vida toda na igreja, vem pedir oração. Aí a igreja resolve promover o purgatório, que já existia, né? E ali o padre que vem pedir oração está lá estacionado no purgatório. Nem no céu nem no inferno, está no meio termo ali. Aí ele vem pedir oração, a gente ora ele e sobe. Aí volta. Então a igreja resolve promover o purgatório, diferentemente de nossos queridos irmãos evangélicos que não aceitam o purgatório. Só que, minha gente, quando a igreja vem promover o purgatório, cria uma igreja para comprovar essa comunicação, a existência do purgatório, automaticamente a igreja está comprovando a comunicação entre vivos e mortos, entre os mortos, dentro do seio da igreja católica. Porque eram padres e freiras que estavam se comunicando dentro de ambientes católicos. Entendeu? Então o que aconteceu? Então nós chegamos lá. Quando eu cheguei, era véspera de reabertura. Eu disse, meu Deus do céu, a casa não existe. A casa é o nome que Deus dá quando não quer aparecer. Eu estou aqui na véspera da abertura dessa igreja, de comemoração do centenário. Aí eu olhei que iam ter 2 missas, uma de 9 às 10, outra de 10 às 11, no domingo. Aí eu cheguei para falar, conversei com ela e disse, olha, querida, amanhã vai ter 2 missas, uma de 9 às 10 e uma de 10 às 11. A gente chega cedo e assiste as 2. Eu falei, mas as 2? Lá em Recife você não me levava para nenhuma. Me conte logo, Guilherme, o que é que tem nessa igreja? Aí eu tive que contar. Mas eu contei com muito jeito para não ter problema dela desistir, porque eu precisava dela para o plano de eu conseguir entrar no museu. Porque entrar na igreja, depois tem que entrar no museu. Aí eu contei, mas sem detalhes. Né? Disse que não, eram as peças que comprovavam a comunicação e tal. Enfim, contei de forma bem suave.
No outro dia, 9 da manhã, estávamos lá na porta da igreja. Sentamos lá no final, o padre começa a celebrar a missa, italiano, claro. E de repente, o padre, uma coisa interessante começou a ocorrer, o padre parava a missa e dizia, vou ao banheiro. Ele fez isso umas 5, 6 vezes durante toda a missa. Eu não sei se era um problema de próstata, se era uma diarreia, se era disfunção. Eu não sei o que estava acontecendo. Só que eu vi, naquela situação, a possibilidade de adentrar o museu, que ficava numa porta mais ou menos ali, do lado esquerdo do altar, e poder filmar o museu. Comprei um pau de selfie maravilhoso no camelô lá fora que tinha. Comprei um chiclete que fazia parte do plano, porque eu já tinha ligado para o Clóvis Nunes, que já tinha entrado, ele já me deu todas as dicas do museu. E ela me questionou, mas Guilherme, até agora eu não entendi uma coisa. Eu digo, o quê, querida? Por que nós vamos assistir as 2 missas? Uma só não resolve, não? Aí eu tive que explicar, olha, porque a primeira missa é para a gente fazer um reconhecimento do terreno. E a segunda, para eu ver como eu vou entrar no museu. Aí ela disse, então tá. Aí, quando começou a segunda missa, na hora de começar, eu digo, olha, vai começar a segunda missa, a gente corre e senta na frente, bem próximo ali à porta. Porque quando o padre for ao banheiro novamente, eu corro para o museu. Ela disse, eu namoro com um louco que não sabia. Eu disse, meu amor, uma relação, ela se fundamenta numa cumplicidade, me ajude. Aí nós, quando terminou a missa, o pessoal saiu, já entrou outro pessoal, a gente correu, sentou, ficamos lá. Quando o padre disse, vou ao banheiro, eu disse, é agora. Eu peguei o pau de selfie, me levantei, quando o padre saiu, eu corri. Quando eu pus a mão na maçaneta, que eu virei, estava aberta. Eu digo, showtime. Aí entrei. E quando eu vi todas aquelas peças, o vestido da Frida com a marca da mão, eu comecei, tirando foto. Olha, eu tirei as fotos que eu queria. O coração batia, eu suava, as pernas tremiam. Assim, eu voltava para ver se o padre trabalhava, olhava. O padre não estava, eu digo, vou tirar mais. Eu continuava tirando umas fotos. Aí eu digo, acho que dá, não, peraí, deixa eu ver se o padre vier. Aí voltava lá, nada. Olha, era uma emoção tão grande. As pernas tremiam. Era como se eu estivesse num filme. Assim, era uma mistura, tipo Indiana Jones com Harry Potter. Pronto. Eu estava lá, tirando foto de tudo. Aí consegui. Quando eu vi o padre vindo, eu já saí, sentei, né? Sentei ao lado dela, aliviado. Ela disse, e aí, conseguiu? Eu disse, tudo. Tirei todas as fotos. Ela, graças a Deus. Então agora nós já podemos ir embora, né? Porque eu quero ir lá no Vaticano. Eu disse, embora? E o Serem Tormentos que está ali na frente lá? Ela disse, você é louco, o padre está ali, como é que você vai abrir aquele armário para fotografar esse tal desse Serem Tormentos que você fala que tem? Que eu não acredito nisso. Eu disse, não, mas eu já tenho um plano já. Ela, mas eu não estou nesse plano não. Eu disse, tá, e você tem que me ajudar. A gente está aqui agora. Ela viu que ela não tinha gostado, mas ela não tinha escolha, ela estava ali. Sim, eu tenho que fazer o quê? Simples. Quando acabar a missa, a gente se levanta e você vai conversar com o padre. E vai levando ele para o lado de lá. Vocês vão andando e conversando com ele. Mas, Guilherme, eu não falo italiano. Eu disse, ele também não, você não deve falar português. Isso é ótimo, porque você vai distrair o padre para eu poder abrir lá a porta e bater as fotos. Ela disse, você é completamente louco, eu não lhe conhecia, estou lhe conhecendo agora, não sabia. Terminou a missa, eu digo, vá, acabou. Aí empurrei, ela foi, sem falar nada. Quando eu olhei para lá, já estavam os dois assim, ó. Estavam se comunicando, eu disse, é agora. Aí fui, tinha uma mesa na frente da Madonna, do móvel, então eu não precisei nem do pau de selfie. Pus o celular assim na frente, liguei o celular e abri. Quando eu abri, minha gente, eu me deparo com a figura do Serem Tormentos. Um rosto que, segundo a Igreja Católica, que foi construída aquela igreja com a bênção do Papa, era uma comunicação do purgatório, uma comunicação do além entre os vivos e os mortos. Estava lá a figura. Quando eu olho, já tinha tirado todas as fotos, quando eu olho, eles estavam já dando a volta para vir. Aí eu fecho as 2 portas, que eram 2 portas, eu fecho. Quando eu fechava, a porta abria, eu digo, ai meu Deus, eu fechava, a porta abria. Eu já desesperado, eu tirei o chiclete da boca, que eu já sabia, e fechei. E fui embora. Fechei, consegui fechar, porque eu já sabia que o Clóvis tinha me dito que essa porta abria, eu já estava com chiclete, fechei lá. E saí correndo, com meu pau de selfie e meu celular. Quando cheguei lá fora, ela chega lá e disse, agora nós vamos para o hotel. Eu disse, aí pegamos o metrô, voltamos. Quando chegamos no hotel, ele disse, agora eu quero ver essas fotos. Aí eu mostrei tudo. Os olhos dela ficaram desse tamanho. Ela olhava, não disse uma palavra.
Eu trouxe um museu para passar para vocês. Pode passar aí já o vídeo, esse primeiro vídeo. Vocês vão assistir em primeira mão o Museu das Almas do Purgatório, que comprova a comunicação entre os vivos e os mortos. Sou eu aqui? Em frente à Onde é igreja do Sagrado Pronto. Coração do Pode aumentar o som. Essa igreja, ela guarda um museu secreto, que a Igreja Católica guarda 7 chaves, que é um museu que tem registro de aparições de padres e freiras mortas em ambiente católico. Durante vários anos a igreja catalogou, conseguiu trazer essas peças e guardam aí as 7 chaves. E esse museu a gente vai tentar entrar nele agora, que é um museu secreto que a Igreja Católica tem, que comprova a comunicação entre os vivos e os mortos, dentro do seio da Igreja Católica. Muitos padres e freiras e bispos nunca ouviram falar desse museu. A primeira pessoa que conseguiu entrar escondido nesse museu foi o nosso amigo parapsicólogo Clóvis Nunes, que entrou no Museu das Almas do Purgatório e filmou todo o museu. Essa matéria, inclusive, vocês podem acessar aí no YouTube. Vocês podem pôr Museu das Almas do Purgatório, que vocês vão encontrar toda a matéria falando da igreja. Nós vamos também tentar entrar aí, que não é fácil, é um museu secreto, fechado, as 7 chaves. E vamos tentar bater algumas fotos e filmar esse museu para vocês. Vamos lá. Esse caso ocorreu em Wittenberg, na Alemanha, num mosteiro beneditino, onde a freira morta entrava em contato com uma outra freira viva, e para que ela tivesse certeza que não era um sonho, ela pôs a sua mão no hábito, que é uma espécie de avental, queimou a fogo e deixou a marca para ela que realmente acreditasse que se tratava de uma comunicação entre os vivos e os mortos. Nesse caso, mais um padre se comunicando com outros padres em ambiente católico. O padre Vanzini foi padre no mosteiro de São Francisco, em Todi, e deixou essa marca impressa numa mesa de madeira da sua mão, junto com uma cruz. George Schitz, padre, se comunica com seu irmão, também padre, pedindo orações, pois estava sofrendo no purgatório. Igreja estilo gótico, né? Fica bem próximo ao Vaticano. E aí, o ser em tormentos. Olha aí. Quem diz que é uma comunicação do purgatório não sou eu não, viu? É a Igreja Católica. Olha aí. Pronto. Pode acender a luz. Pois é, minha gente. Como vocês veem, a Igreja Católica estava escondendo tudo isso da gente, né? Agora, eu como mostrei, estou mostrando a todo mundo. Eu fiquei sabendo que eles já estão abrindo lá para as pessoas poderem ver a informação que a gente tem. Mas não só teve coisas boas aí, não. Teve um fato muito desagradável, muito triste nessa história toda. Quando eu chego em Recife, eu recebo, minha ex-namorada manda uma mensagem, um text message pelo celular, pelo meu WhatsApp, dizendo o seguinte: nós somos muito diferentes, esse negócio de se comunicar com os mortos não dá pra mim. Ela acabou o namoro pelo WhatsApp, minha gente. Acreditem se quiser. Vocês estão rindo porque não foi com vocês. Pelo WhatsApp foi cruel, não merecia isso, né? Mas acabou. Mas o nome disso é intolerância religiosa, que a gente sabe que existe muito, né?
Pois é. Mas foi intolerância mesmo. Mas até que a gente entende, né? A gente já está nisso há muito tempo, a gente entende. Você vê que a comunicação é presente no seio da Igreja Católica. Mas para quem acha que só foi na Igreja Católica que a comunicação existe, aqui no Ocidente, está enganado. Esse homem que está aí, pode apagar rapidinho, basta apagar a acender, só para o pessoal ver a foto. É o bispo James Pike. Pode acender, porque a gente não vai só mostrar essa foto. Esse padre, na verdade, era um bispo da Igreja Anglicana, a igreja mais tradicional da Inglaterra. E no Brasil tem muita igreja episcopal anglicana. E o bispo Pike, a história do bispo Pike é uma história de comunicação entre os vivos e os mortos. O filho dele usava droga, era usuário de drogas, ele não sabia, até que o filho dele teve uma overdose, ele socorreu o filho, ele morava na Califórnia, e o filho passou mal, ele conseguiu resgatar o filho voltou, ficou bem, fez um tratamento, e foi morar, pediu ao pai para ir morar em Londres, e foi morar em Londres. E o pai, todo domingo, sempre ligava e disse, não, meu pai, fique tranquilo, eu não vou ter as drogas, eu estou muito bem. E até que o pai, depois de 6 meses, o bispo James Pike, recebe um telefonema dizendo que seu filho tinha se suicidado através da droga. Ele ficou realmente abalado, pega um avião, vai para Londres, quando entra no apartamento, após o sepultamento, tudo, e chega lá e encontra vários cartões postais do filho, dizendo, meu pai, eu voltei à droga. Meu pai, não tenho coragem de lhe contar, mas eu voltei à droga. Eu sou um viciado. E ele escrevia no cartão postal e colocava na gaveta, e não tinha coragem de mandar, como todo transtornado. E aí o pai se revoltou com Deus. O bispo Pike disse, Senhor, por que você não deixou que meu filho enviasse um desses 20 cartões postais? Eu teria vindo, teria socorrido meu filho. Por quê? E ali ele pede afastamento da igreja, ele era o bispo, não era um padre, um bispo qualquer. Ele era uma autoridade da igreja anglicana, nos Estados Unidos, a maior autoridade, tanto é que na Califórnia tem um monumento em homenagem a ele lá. Quem conta essa história também é Divaldo, que Divaldo também esteve lá na Califórnia, também viu a história do bispo James Pike. E de repente ele começa a ter um monte de fenômenos paranormais no apartamento, junto com a sua secretária, que via os espíritos. E ele conversando com um amigo sobre os fenômenos, o amigo disse, eu lhe aconselho a procurar um médium, senão isso vai piorar. Aqui em Londres eu conheço uma médium, de nome Anna Twigger, uma médium muito boa, ela é muito minha amiga, agora eu sou muito ocupada, eu posso conceder ela lhe receber, mas assim, abrir uma exceção de receber. Ele disse, mas imagina, é um bispo da igreja anglicana procurar uma médium. Ele disse, ou vai ou a coisa piora. Como a dor ensina a gemer, ele já estava preocupado com os fenômenos, ele foi. Quando chegou lá, entrou para sentar na sala com a médium de repente entra em transe e recebe lá uma entidade que diz, meu pai, sou eu, seu filho, Jim, eu não morri. Eu comecei a automação, tomei muitos remédios e de repente eu vi minha alma, eu saindo do corpo como uma luva sai de uma mão. Eu não sou suicida direto, mas indiretamente eu me suicidei. Volte para a igreja, pai, volte para a igreja. Eu sou culpado pela minha morte, mas uma culpa indireta. E aí o bispo Pike volta à igreja e no seu primeiro discurso na Califórnia começou seu discurso dizendo, eu sou bispo da igreja anglicana, mas eu acredito no espiritismo. Meses depois ele vai para o Canadá e a televisão em Ottawa, através do médium Harry Ford, um médium conhecidíssimo, o médium Ford recebe o espírito do seu filho, através das câmeras, transmitindo ao vivo para todo o Canadá. Pai e filho se comunicavam ali, e o apresentador pergunta, como o senhor sabe que é seu filho? Ele disse, ora, qual é o pai que não conhece um filho? E aí o bispo resolve ir para Israel, passar um tempo em Israel com sua esposa, e de repente eles pegam um jipe e vão para o deserto de Negev, e lá o jipe desaparece no deserto. O exército de Israel procura o bispo Pike, que era uma autoridade, e nada de encontrar. Desapareceu. Uma semana de buscas ao Pike, que desapareceu no deserto, ninguém achava. De repente, a médium Anna Twigger, aquela médium que conversou com ele lá em Londres, convoca a TV BBC em Londres,
Diante das câmeras, ela diz, aqui fala o Bispo Pike, dê-me o mapa do deserto. E meu corpo caiu numa fenda, meu corpo está aqui. Coloca o local exato e ali o exército vai lá e encontra o corpo do Bispo Pike. O que dizer dessa história belíssima dentro do seio da igreja protestante mais organizada da Europa, da Inglaterra, que está escrito em idioma português, the other side, do outro lado, para todo mundo saber. Então as pessoas querem negar algo que sempre existiu, que é essa comunicação, a mediunidade. Mas quem deu a mediunidade, a dignidade, foi Allan Kardec. Até Kardec, o médium não tinha escolha. Ou era bruxo, ou era louco. Kardec foi quem veio comprovar e dizer que a mediunidade é uma faculdade psicobiofísica que a natureza otorgou ao cérebro humano desde que o cérebro humano existe. E Kardec impressionou todo mundo, começou os intelectuais todos da época a estudar o espiritismo, a se convencer das ideias espíritas. E o espiritismo ali impressionou os intelectuais da época, como Arthur Conan Doyle, o criador do emérito personagem Sherlock Holmes, Alexander Kizakov. O espiritismo estava incomodando tanto, que a Sociedade Elétrica de Londres contratou o maior cientista do século XIX, William Crookes, físico, para desmistificar o espiritismo e a mediunidade. Ele foi pago e 6 meses pesquisou uma médium de nome Florence Cook, que deitava na cama, liberava ectoplasma pelo nariz e pelos órgãos genitais, pelo ouvido, e ali tomava poção de um espírito, um corpo, de uma mulher chamada Kate King. Um espírito, Kate King. Que era muito bonita. E ali ele conta no seu livro Fatos Espíritas que tinha contato com o espírito, cortava um pedaço do seu vestido, ficava um pedaço na mão e outro pedaço regenerava. E ele tinha contato com uma amiga médica, ele falava sobre esse espírito que tinha um corpo, e sua amiga médica disse, eu só acredito que você tem contato com um espírito que tem um corpo, se eu puder fazer um exame ginecológico nela. Ele combina com o espírito de Kate King, e quando aquele espírito, quando ele aparecesse, ele propôs esse encontro, ver se sua amiga podia vir participar. E para a surpresa dele, o espírito de Kate King diz assim, por que você não me leva até ela? Ele teve um choque. E ele conta no livro que viajaram-se à noite uns 2 ou 3 quarteirões, e que o espírito de Kate King era tão bonito, era uma mulher tão bela, que foi galanteada na rua por um passante. Se ele soubesse que era uma defunta, já pensou? E ali, sua amiga médica pôde fazer o exame ginecológico e viu que se tratava de uma mulher. E ela entra no chão e desapareceu. Isso poderia ser uma história de ficção, mas é a história contada pelo maior cientista do século XIX, o inventor dos raios catódicos da lâmpada fluorescente, William Crookes. Ele, com o trabalho pronto, tendo que apresentar na Sociedade Elétrica de Londres, a plateia lotada de cientistas, ele começa seu discurso dizendo, já não vos digo que os fenômenos espíritas existem, eles são reais. Incomodou todo mundo, porque ele que tinha sido pago para desmistificar, ele não só comprovava, como se dizia espírita, convicto dos fatos. E aí o espiritismo, o movimento espírita, que seguiu Kardec, começou a espiritizar todos os fenômenos, como se todos os fenômenos fossem produzidos por espíritos. Só que Kardec fez uma separação. Kardec descobriu que existiam pessoas que produziam fenômenos sem espíritos, que ele batizou de homem elétrico, palavra que o movimento espírita também esqueceu, e mais na frente, o Charles Ishiguro, que foi um prêmio Nobel em Medicina e Fisiologia, criou a palavra sensitivo para diferenciar do médium. Existem os fenômenos mediúnicos, que são aqueles fenômenos que são produzidos com concurso de espíritos, com a presença de um espírito, e existem os fenômenos anímicos ou psíquicos, que são produzidos pela mente de um vivo sem a presença de um desencarnado e de um espírito. Hoje é muito claro, nem toda paranormalidade é uma mediunidade, mas toda mediunidade é uma paranormalidade. Isso é muito claro hoje. Então o que aconteceu? O movimento espírita não fez essa separação. Muita gente não sabe porque só existe espiritismo assim com muita força no Brasil. E muita gente não sabe porque o espiritismo entrou em declínio na França. Se alguém não sabe, hoje vai saber. Né? Ali aí começa a surgir a moderna parapsicologia, explicando os fenômenos na construção da mente. Os fenômenos anímicos.
Por exemplo, as pessoas mais velhas lembram aqui, lá na televisão brasileira, um indivíduo, um paranormal, que colocava um monte de talher na frente da televisão, chamado Uri Geller. Quem lembra disso? Não é da minha época não, é da época de vocês. Eu sou de Xuxa pra cá. E ali, ele entortava entortava mesmo ali. E aquilo ali não tem espírito ali não, mas ali era um fenômeno da mente. Só que o movimento espírita que seguiu Kardec, veja bem, não é o pensamento é perfeito. Mas o movimento espírita que seguiu Kardec espiritizou tudo, mediunizou tudo, como se tudo fosse coisas produzidas por espíritos. Aí surge a moderna parapsicologia com Joseph Banks Heine, surge o inconsciente com Freud, explicando tudo isso na construção da mente. Alguns parapsicólogos mais fanáticos chegaram a dizer que o espiritismo era a doutrina do inconsciente codificada de forma errada por Allan Kardec. Agora vejam como Kardec foi grande no seu tempo. Olha aí. Veja que Kardec pode apagar para a gente ler. Veja como Kardec foi grande, minha gente. Olha o que ele fez. Ó. As pessoas qualificadas dielétricas podem ser consideradas médiums. Essas pessoas tiram de si mesmas o fluido necessário à produção do fenômeno e podem operar sem concurso de outros espíritos. Não são, portanto, médiums no sentido que se atribui essa palavra. Então vocês vejam, né, que é um movimento espírita que está acontecendo. É um movimento espiritizou tudo. Aí o espiritismo entra em declínio na Europa. E surge a moderna parapsicologia com força. Só que nesse período o espiritismo chega no Brasil. Porque o primeiro centro espírita foi fundado na Bahia, na terra da nossa querida amiga Marisa. E por Luiz Olímpio Teles de Menezes, que também foi o autor do primeiro jornal, o Jornal Eco de Além Túmulo. E no frontispício do jornal tinha lá toda a renda desse jornal é dedicada à libertação dos escravos, porque nas reuniões mediúnicas os espíritos orientavam os espíritas a serem contra a escravidão. A Igreja Católica era a favor da escravidão. E ali ele pega o primeiro jornal e manda para Kardec na França, porque eram contemporâneos. E Kardec publica na Revista Espírita. Se acaso tiver Revista Espírita aqui, pode ver que está lá. Kardec anuncia a chegada do espiritismo no Brasil. Muito feliz. Mas no final Kardec faz uma observação. Se dizia um pouco preocupado, pois estavam dando uma conotação de religião ao espiritismo. Kardec fez essa observação lá atrás. Que não era a proposta de Kardec fazer uma religião, criar um partido de crença, construir um movimento religioso. Não foi. É só ler. Está lá na Revista Espírita. Só que aí o espiritismo chega no Brasil, encontra a Igreja Católica muito forte, com a palavra na mão, né, com a Bíblia lá. E chega uma coisa chamada espiritismo, dizendo que os mortos podem se comunicar, que existe reencarnação e que tem um evangelho melhor do que esse aí, porque é segundo o espiritismo. Mas veja que confusão deu com a igreja. Então, muitos centros espíritas foram fechados. Lá encontramos a prática mediúnica com nossos irmãos africanos, muito, muito forte. E tivemos, entre aspas, o privilégio de termos médios notáveis como Chico Xavier, Peixotinho, Memei e tantos outros. Por isso que o espiritismo aí chega no Brasil e encontra aquela terra fértil. Por isso que o espiritismo no Brasil, ele criou raízes e é o que é. O Brasil, maior pátria espírita, maior e única pátria espírita do mundo. Por conta desse contexto de situações que eu acabei de colocar. Para a gente resumir, ficar fácil para vocês decorarem, foi a mediunização de tudo, a espiritização de tudo, pelo movimento espírita, a chegada do inconsciente com Freud, a moderna parapsicologia explicando os fenômenos mediúnicos na construção da mente, e o fato também de, no Brasil, o espiritismo ter recebido essa conotação de religião, que foi positivo, temos que reconhecer. Nós só temos o que temos hoje, graças a eles, o pessoal da velha guarda, que deu essa conotação de religiosidade à doutrina. Isso foi algo positivo. Muito embora não tenha sido a intenção primeira de Kardec. Não tenha sido. Então, o que aconteceu? Então, Kardec não quis fundar uma religião. E ele é bem claro quando ele diz: o espiritismo é uma doutrina filosófica, com fundamentação científica e consequências éticas morais. As consequências éticas morais são as consequências religiosas. É o porto de chegada. É para onde tudo vai. Vai um dia, não é a base. A base é a ciência. A base é a ciência. E o que a gente vê hoje é muita gente entendendo o espiritismo de forma apenas religiosa, esquecendo os outros aspectos. Eu não entrei no espiritismo pela dor, entrei pela curiosidade, pela pesquisa. Né? E, infelizmente, as pessoas que produzem a pesquisa, como vocês viram, dentro do movimento espírita, elas não são valorizadas.
elas não são reconhecidas. O movimento espírita atual ele não produz pensadores, porque a casa, principalmente no Brasil, está repleta de dores. Falta o pensa antes das dores, faltam os pensadores. Então, não valorizam o trabalho da gente, os poucos pesquisadores que fazem pesquisa no Brasil não são reconhecidos, não são valorizados. Se o camarada tem um discurso, uma palestra de pastor, ele é muito mais reconhecido. São palestras realmente mais bonitas do que a minha, eu reconheço, mas ensina pouco. São palestras bonitas. São discursos de moral vazio de razões. E a proposta do pensamento espírita não é uma proposta de religião. Porque nas religiões, elas nos obrigam a crer. E o que faz o espiritismo ser diferente das religiões e das igrejas é que no espiritismo nós estudamos, aprendemos, entendemos para depois acreditar. Nós colocamos o conhecimento na frente da crença. Não admitimos a fé cega. A nossa fé é uma fé raciocinada. Eu tenho feito muitas palestras fora do meio espírita, inclusive aqui nos Estados Unidos. Igrejas espiritualistas. E teve uma igreja que eu tive na Carolina do Norte. Eu falei 1 hora sobre Kardec. Quando eu terminei, o camarada disse: very interesting. Esse Kardec aí não tem autor brasileiro, não tem nada em inglês, não? Quer dizer, não é brasileiro, não. Ele é francês. O cara nunca ouviu falar. Nunca ouviu falar. Por que isso? Tem algo errado. Né? Cara, a igreja, eles acreditam na comunicação, acreditam na obsessão, acreditam em quase tudo que a gente acredita e nunca ouviram falar em Kardec. Nem Chico Xavier. Né? E eu tenho feito essas palestras aí nessas várias igrejas espiritualistas. Falei em Denver também, no Colorado, em outros estados também. Mas, inclusive, teve uma ocasião até que eu conto, o pessoal morre de rir. Eu fiz a palestra lá, quando terminei, vi uma senhorazinha, bem nessa cidade do interior dos Estados Unidos, ali na Carolina do Norte, uma cidade pequena. Aí veio uma senhora, olhou para mim e disse: Are you from Brazil? Yeah, I'm from Brazil. Have you seen many Indians around your house? Olha, eu fiquei tão triste com aquilo, né? Aí eu disse, eu dei uma boa resposta a ela. Well, the last I saw on TV, watched an American movie. Eu disse, o último índio eu vi na televisão num filme de cowboy americano. Mas essa ainda foi pouco. Eu tive uma pior. O cidadão veio para mim e olhou e disse: Do you have cannibals in Brazil? Tinha canibais no Brasil. Olha, eu fiquei com tanta raiva que eu dei uma resposta a ele. Eu não tive pena. Ali eu não tive pena, não. Eu olhei para ele e disse: The last I ate. O último eu comi. Eu disse. Aí ele ficou meio errado e disse: Hey, you speak a pretty good English. I said, yes, because I was an exchange student in North Carolina and I spent all day in West Palm Beach, Florida. Eu disse a ele. Mas são experiências que a gente vai adquirindo aqui nos Estados Unidos, né? E você vê que Kardec, ele foi muito grande no seu tempo. Você vê, ele falou uma coisa e o pessoal esqueceu. O pessoal não esqueceu essa palavra, homem elétrico, que é aquele camarada que produz o fenômeno. Né? Então, eu mergulhei muito. Você vê, minhas palestras, eu tento sempre abordar os 3 aspectos. Abordar o aspecto filosófico, o aspecto religioso e o aspecto científico. Porque o que faz a gente ser diferente das religiões é nós podermos abordar o aspecto científico. Eu só consigo entrar em locais não espíritas, como as universidades, que eu tenho feito muitas palestras, universidades no Brasil, e aqui também, no Japão, na Universidade de Suzuka, no Japão, porque nós abordamos o aspecto científico. Se nós tirarmos o aspecto científico nas nossas abordagens, seremos mais uma religião. E o espiritismo não veio para ser uma religião, e sim o futuro das religiões. Então tem gente que diz, esse Guilherme aí está querendo mudar o espiritismo nos Estados Unidos. Não é mudar. A gente quer acrescentar aquilo que está faltando. Não muda nada. Você vê que Kardec fez uma observação lá atrás, avisando que estavam dando a conotação de religião. É só olhar, é só ler a revista espírita. Então se tem alguém que está mudando, não sou eu. Eu sigo Kardec ao pé da letra, vocês estão vendo aqui. E eu abordo os 3 aspectos da doutrina. A gente abordou agora o aspecto religioso, abordamos o aspecto filosófico, e agora vamos entrar na parte científica, que é a parte que eu mais gosto, que é a parte das pesquisas. Eu estudando mediunidade, que é o tema da manhã de hoje, só fala noite, é que eu estou no fuso horário ainda do Japão. Eu conheci a psicografia. Eu me encantei pela psicografia, que é o tema do livro, Psicografia, Casos Investigados.
Investiguei 40 casos, porque eu queria saber se aquelas cartas eram realmente uma comunicação verdadeira, se era fraude, se era animismo. Então foram 40 casos incríveis. E tive que escolher apenas 5 para pôr no meu livro. E coloquei 5 casos. Durante esses 2 anos de pesquisa, mais os 2 anos e meio, quase 3, que eu fundamentei toda a minha pesquisa em cima da mediunidade de Chico, nós pesquisamos tudo o que foi publicado sobre mediunidade por Chico Xavier, sobre psicografia, melhor dizendo, de Chico. Livros como de Psicografia, A Luz da Grafoscopia, de Carlos Augusto Perandré, um perito renomado. E depois de estudarmos, resolvemos fazer essa pesquisa e publicar esse livro. E para mim foi muita alegria, porque eu conheci médios maravilhosos. Eu tenho contato hoje, tive contato com 23 médios que dão psicografia no Brasil. Médios incríveis, que se tornaram meus amigos. E também descobri muita fraude. Infelizmente. E a gente tem que falar. A gente tem que falar a nível de alerta. Porque, graças a Deus, o movimento espírita americano está organizado e não permite, assim, que qualquer médico chegue aqui para fazer psicografia. Graças a Deus. O movimento espírita realmente tem esse rigor, esse controle, e eu acho isso muito, muito positivo. A Federação da Flórida está de parabéns, o Conselho Espírita aqui dos Estados Unidos também, por ter esse controle. Eu acho isso muito importante, essa coisa de preservar, né? Mas temos também que ficar atentos para também não ser tão rígido assim, também, de repente, prejudicar ou deixar de valorizar aquelas pessoas que têm muito a contribuir com o movimento espírita americano. Isso é um alerta também. Mas, enfim, o que ocorre é que esses 5 casos que eu pesquisei, o primeiro caso, inclusive, foi até aqui em Dallas, no Texas. Era o caso da garotinha Maria Laura, melhor dizendo, Carol. Maria Laura é o segundo caso. A Carol, de 1 ano e meio. Um casal de curitibanos que mora em Dallas. A Lisângela e o marido. A filhinha dela amanheceu com a dor no pescoço. Aí ela levou para o médico. Chegou lá, fizeram um MR test. Aí descobriu que ela estava com câncer. Ela viveu mais 6 meses e desencarnou. A mãe entrou em depressão, ficou muito mal. Ela tinha um casal de filhos. E ela construiu na casa dela um cantinho, onde ela colocava o porta-retrato. E no jardim da casa dela tinha uma planta muito bonita. Ela todo dia tirava uma florzinha e colocava a florzinha deitada em frente ao porta-retrato. Ela fazia isso constantemente. Durante 1 ano ela fez isso. Ela ia substituir a flor. Até que chegou a oportunidade de ela voltar ao Brasil para visitar os familiares. O marido não pôde ir. Então, foi levar ela ao aeroporto. Ela, quando entrou no carro, esqueceu que tinha de pôr a flor. Voltou lá, tirou a flor do jardim e pôs em frente ao porta-retrato. Entrou no carro e foi para Curitiba. Após alguns dias em Curitiba, ela foi convidada a participar da sessão de psicografia do médium Orlando Noronha, nosso amigo, um médium muito sério, que começou seu trabalho mediúnico ao lado do Chico. E ali, uma das cartas foi a cartinha da Carol. Cheia de detalhes. A Carol narrava que via... Quando a mãe olhava no retrovisor do carro e via para trás, só vinha uma cadeirinha, que tinha as duas, né? Que era, só via uma. E ali a mãe começava a chorar. Quer dizer, ela narra isso na carta. Quer dizer, não tinha como a mãe saber. Melhor, o médium saber. E no final, para a mãe ter certeza que era ela pega as mãos do médium, desenha um porta-retrato com a foto dela e põe aquela florzinha deitada que estava ali na frente, que ninguém sabia. Simplesmente incrível. E isso está no meu livro. O segundo caso foi da garotinha Maria Laura, que contraiu a dengue hemorrágica com 2 anos e meio, de Pedro Leopoldo também, e ela foi passar o verão no sul da Bahia, contraiu a dengue hemorrágica e viveu mais algumas semanas e morreu. Só que a Maria Laura tinha um amiguinho, que 6 meses antes dela morrer, um amiguinho da mesma idade, morreu afogado na piscina. E ela lá, no leito do hospital, já próximo do desencarne, ela olha para a mãe e diz: minha mãe, o meu amiguinho, aquele que morreu 6 meses atrás, está aqui e veio me buscar. Algumas horas depois ela vai e desencarna. Ela enche de detalhes a carta, cheia de informações pessoais que só a mãe sabia. As chaves, que ela tinha um carrinho, que ela utilizava as chaves da casa, que dizia que eram as chaves do carrinho dela. A árvore que tinha na casa dela, aquela árvore dela, ela fala na carta. Então são detalhes que não tinha como o médium saber. O terceiro caso é o caso da Cristina, uma argentina que mora em Niterói, mãe do Davi, que fazia poesias, e o Davi morreu de leucemia.
E a mãe, depois de receber a carta do Davi, com poesias iguais como ele fazia quando em vida, e ainda no final ele assina, eu ponho a assinatura do Davi em vida com a assinatura dele depois de morto, assinatura muito parecida. A mãe estava em depressão, se convence da realidade, da imortalidade do filho. Ali ela estava no fundo do poço, consegue resgatar a vontade de viver e funda uma ONG chamada Davi da Casa do Bom Samaritano e se dedica hoje 24 horas a uma campanha para a doação de medula óssea. Lá no Niterói. Um trabalho maravilhoso, vocês podem consultar na internet. Davi da Casa do Bom Samaritano. A certeza da imortalidade da alma. E o quarto caso é o caso do Pedro Paulo, que é do interior do sul da Bahia, que numa discussão na rua com um amigo, que ele foi separar a briga, tomou um tiro no peito e morreu. Tinha acabado de ser contratado para uma empresa de calçados, para fazer desenhos de calçados, designer de calçados. E na carta ele descreve todos os detalhes da mãe, o que ele fazia com a mãe, as brincadeiras. E no final ele pega a mão do médio e desenha um sapato com duas asinhas e diz, agora esse sapato vai para o céu. O médium não sabia de nada. E segundo a mãe, esse mesmo desenho ele tinha feito quando tinha 9 anos de idade. O quinto e último caso é o caso mais dramático. É o caso da Gislaine, filha da Eni, de Itapecerica da Serra, São Paulo, que foi estuprada, assassinada, esquartejada. E a mãe dizia, mamãe me procurou, ela soube do que eu estava escrevendo no livro, disse, você tem que contar a história da minha filha. Eu só vou ter paz, eu só vou descansar quando eu ver a história da minha filha contada. Eu me emocionei tanto com a história que eu resolvi pôr no livro. E ela me ligava, Guilherme, o livro está pronto. Eu digo, tenha calma, menina, assim que o livro estiver pronto, eu te mando. Só que aí o livro ficou pronto, a gráfica atrasou o livro, me entregou numa sexta-feira, e no sábado eu tinha um lançamento do livro em Nova York. Aí eu liguei para ele e disse, olha, não vai dar, te mandar agora, porque o livro só saiu agora, eu tenho um voo agora de manhã cedo e o correio já está fechado. Mas é só uma semana, 5 dias. Quando eu voltar, eu prometo que eu ponho 10 livros e mando para você em São Paulo. Aí, tudo bem, você não vai morrer, você espera aí. Aí eu peguei o avião, fui lá, fiz o lançamento do livro, de lá voltamos. Quando eu cheguei, peguei os 10 livros, fui no correio. Quando cheguei lá, o rapaz do correio disse, vai no Sedex ou vai no mais barato? Eu disse, qual é a diferença de preço? Era tão grande, ele disse, vai no mais barato mesmo. Economizar, né? E eu disse, e quanto tempo demora? Ele disse, 7 dias. E, tá bom, espera. Minha gente, acreditem, no 6º dia, um dia para esse livro chegar lá em São Paulo, a Eni tem um infarto fulminante e desencarna. Eu fiquei, vocês não têm noção do peso da minha consciência. Mas o médium Rogério Leite me falou, Guilherme, ela já era para ter ido, ela esperou você lançar o livro para ela descansar. Aí eu entendi. E fiquei mais consolado. Eu tenho aqui o vídeo, passar para vocês. Pode apagar a luz. Cadê? Oi, meu nome é Elisângela, eu sou a mãe da Carol. Eu conto toda a minha história no livro do Guilherme, desde o início da doença da minha filha até o momento que eu encontro o Orlando, que é um médium que psicografou a cartinha da minha filha, né? E no livro eu coloquei a foto, o desenho que a minha filha fez para mim, que me levou a acreditar que realmente era ela que estava ali naquele momento escrevendo para mim, né? Que é o seguinte, tipo, aqui atrás de mim eu tenho o espaço que é dela, né? Então eu tenho a foto, eu sempre coloco flores aqui para ela e tem a florzinha deitada no porta-retrato dela. E na psicografia eu recebi o desenhinho dela, né? E que eu achei assim, tinha tudo era tudo para ser ela mesmo, porque ninguém sabia, né, que eu tinha esse espaço dela aqui, que eu colocava a florzinha deitada dela, né? E eu recebi esse desenho que eu vou mostrar para vocês. Tem no livro, que é a Olha foto aí, dela com a florzinha deitada, né? Então, assim, ali eu tive certeza que era minha filha que estava ali. E a partir daí, eu comecei a ter certeza que ela estava bem,
que ela vivia, e isso me ajudou muito, né? Então hoje eu acredito nisso, eu acredito que hoje ela não tem dor, ela vive, ela tá bem, ela tá sempre do meu lado, e eu acredito nisso. Bom, no livro tem toda a história, eu espero que ajude as pessoas que estão passando por isso, ou já passaram por isso, e espero que as pessoas possam tentar conseguir caminhar com a certeza de que nossos filhos vivem, né? E é isso, espero que vocês possam ler o livro do Guilherme. Obrigada. Olá, eu sou Cíntia, mãe da Maria Laura. Eu venho aqui dar meu depoimento sobre a psicografia, porque eu me sinto muito privilegiada por tão pouco tempo de desencarne da Maria Laura. Eu recebi uma mensagem dela. Eu fiquei sabendo que o médium ia vir em Pedro Leopoldo, na casa espírita de Chico Xavier, e diante daquela dor que estava dilacerando o coração, tudo que eu mais queria era receber uma mensagem da minha filha. E eu fui para a casa espírita no dia que o médium ia vir e preenchi a ficha conforme todas as pessoas que estavam lá preencheram também. Não conhecia o Orlando, nunca tinha conversado com ele, e na ficha a gente colocava somente o nome do desencarnado que a gente queria receber a mensagem, a data de nascimento, a data do falecimento e o grau de parentesco. E depois ele recolhia todas as fichas, ele veio para o salão para psicografar na frente de todas as pessoas. E ele recebeu 5 mensagens nesta noite. E a quinta, a última, foi a da Maria Laura. E eu conversei, fiz uma prece antes, pedindo a Maria Laura que se ela viesse trazer essa mensagem para mim, que ela trouxesse com uma delicadeza de detalhes que somente eu soubesse, para que pudesse confortar meu coração e me aliviar. E assim ela fez. Ele começa a ler a psicografia citando uma chave, que é a chave que ele fala que somente a mãe sabia, poderia explicar sobre a chave. É uma chave que era dela, que ela falava que era do carro dela, de brinquedo. E depois ele cita um potinho vermelho, ele cita o jardim da frente da minha casa, a árvorezinha, que ela tinha muito carinho por essa árvore. E veio com uma delicadeza de detalhes que somente eu sabia. E assim pude confortar muito meu coração, me acalentou, e eu saí dali aliviada, pois eu consegui crer na imortalidade da alma. E o que eu digo é que a gente não pode perder nunca a fé em Deus, pois é tudo no tempo de Deus. A misericórdia de Deus continuou se estendendo sobre minha vida, porque hoje eu estou grávida de 3 meses, é uma bênção divina de Deus, um milagre em minha vida. E tudo o que eu mais quero é que minha filha continue evoluindo, é um espírito de muita luz, continue crescendo, trabalhando aonde ela estiver, no plano que ela estiver, que ela seja muito feliz e que um dia todas nós vamos estar juntas com minha mãe, que já está lá, que eu tenho certeza que está tomando conta dela. E a dor não parte mais do meu coração. Então a psicografia trouxe um conforto, um alento para o meu coração, para minha alma. Ribeiro de Souza, Eni, Essa é a Eni, aqui de Itapecerica da Serra, onde ocorreu o crime com a Gislaine Aparecida Gonçalves, no dia 8/6/2009. E até então eu nunca tinha ouvido falar em psicografia. Eu não vou pôr esse da Eni não, que eu fico muito emocionado. Pode dar um pause aqui. Uma amiga para ir até uma pessoa. Pode dar pause. Pronto, eu passo para o outro. Enfim, vamos lá, para a gente concluir. Também o tempo já está em cima. Então, para vocês verem, o consolo que o Espiritismo traz é esse, de que nós somos eternos. João 14,16, como eu já frisei aqui. Então, a gente tem a convicção, através da comunicação dos Espíritos, dessa eternidade, de que somos seres eternos. No Evangelho, segundo o Espiritismo, está lá no primeiro capítulo, melhor na introdução, quando Jesus fala, quando Kardec fala, a aliança da ciência com a religião. Você vê, ele faz essa ligação e diz mais, o Espiritismo vê na descoberta científica a revelação das leis de Deus.
Então, toda vez que a gente descobre uma lei da natureza que a gente não conhecia, a gente está descobrindo uma lei de Deus. E Kardec fala que um dia o conhecimento espírita fará parte do cotidiano de todos os povos. E os princípios básicos do espiritismo, um dia, serão objeto de estudo da ciência. E é isso que a gente está vendo. Aqueles princípios básicos que nós conhecemos, reencarnação, determinismo, livre-arbítrio, Deus, pluralidade dos mundos habitados, aquilo ali que a gente sabe, que há 160 anos atrás só pertenciam a nós espíritas, hoje é objeto de estudo da ciência com outro nome. Por exemplo, reencarnação é um princípio básico do espiritismo, só que hoje tem outro nome. Hoje é terapia de vidas passadas, regressão através de hipnose, lembranças espontâneas de crianças, trabalho que foi realizado do Dr. Ian Stevenson, que hoje, na Universidade da Virgínia, quem continua esse trabalho é o Jim Tucker, que nós tivemos a alta alegria de estar lá, de conhecer esse trabalho de perto. Não tem o nome espiritismo, mas é um princípio básico nosso, porque só nós falávamos nisso aqui no Ocidente. Comunicabilidade com os espíritos, que é um princípio básico nosso, hoje a ciência chama de transcomunicação instrumental, que é a possibilidade de entrar em contato com pessoas que já morreram através de rádios e gravadores e aparelhos. Não é coisa de espíritos. Os espíritos estão chegando nisso agora. Eu tive a alta alegria de conhecer o trabalho do Transcomunicação de Seattle, o grupo de Seattle, TCI Group. Trabalho notável de duas pesquisadoras, duas transcomunicadoras. E lá os espíritos se comunicando por aparelhos de televisão. Não tem o nome espiritismo, mas é princípio básico nosso. Pluralidade dos mundos habitados é um princípio básico do espiritismo. Hoje tem outro nome. Planetologia, astrofísica, física quântica, cosmologia. Não tem o nome espiritismo, mas é princípio básico nosso. Em relação à reencarnação, eu até esqueci de falar, psicologia transpessoal, a quarta força da psicologia. Como é que a turma quer fazer espiritismo sem ciência, minha gente? Se tudo que eu acabei de dizer é princípio básico do espiritismo e tem outro nome? Temos que ter cuidado para não deixar os dogmas entrarem dentro do movimento espírita. O espiritismo é uma doutrina autoatualizável. Os princípios básicos são imutáveis, nunca vai mudar. Mas como se processa vai mudar sempre. É só olhar como os espíritos se comunicavam e como estão se comunicando hoje. Isso é muito claro, só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Para finalizar, eu queria só fazer um alerta, porque durante essa minha pesquisa, nós descobrimos vários médiuns no Brasil, pessoas que se dizem médiuns, essa última foto, pode pôr a última foto. Pessoas que se dizem médiuns, e na verdade não são médiuns, são pessoas que pousam de médium de espíritas e que se utilizam das redes sociais para darem mensagem de psicografia. Pessoas que, por exemplo, um que se diz médium disse que vem aqui na Flórida. Aí ele tem a página dele lá, com quase 80 mil seguidores. Aí ele avisa lá que vai estar aqui. Aí vocês entram lá, alguém aqui entra, eita, que maravilha, que bom que você veio, eu quero uma cartinha do meu filho, fulano de tal. Aí você curte a página. Quando você curte a página dele, já dá a ele a possibilidade de ver todo o seu perfil, ver toda a sua vida. Aí ali ele já colhe toda a informação que ele precisa. A palestra vai ser daqui a 2 meses, então ele prepara, vê quem é o ente querido desencarnado, prepara todas as informações, aí põe número de CPF, número de telefone. Quem já se viu disso? Chico Xavier nunca fez isso, minha gente. Nossa maior antena. E ali ele prepara a carta, ele tem uma memória fotográfica maravilhosa. E chega aqui, dá a carta, a pessoa fica sem acreditar. Ah, é meu filho, tá ali, o CPF é o dele mesmo. E você sai acreditando que recebeu uma carta fraudada. E não só tem um fazendo, não. Tem alguns fazendo isso lá, eu já descobri. Todos os grandes espíritas do Brasil já estão sabendo. Os grandes oradores, os maiores oradores espíritas estão sabendo. As lideranças espíritas estão sabendo. E o curioso é que tem casa espírita que a gente avisa, alerta e eles recebem. Eles querem a fraude. Eles não demonstrando total falta de conhecimento doutrinário. Houve uma casa espírita lá em Recife. Já tem uma casa que eu cheguei a frequentar. Eu avisei o presidente da casa, mostrei as provas da fraude, mostrei tudo. Sabe o que ele fez? Ele pegou,
desconhecimento tão grande doutrinário, que ele pegou todo aquele material que eu mandei, provando a fraude, depoimento de mães, de trabalhadores. Ele pegou tudo e mandou para o médium. Um inocente útil. Inocente útil. E contribuindo com a fraude. Então, e algumas pessoas estão lá meio que tímidos, sem querer se posicionar, e alguns outros dizendo, não, mas vamos ter calma com o nosso irmão. Quer dizer, aquela visão mais religiosa que faz com que a pessoa confunda tolerância evangélica com cumplicidade ao crime, porque essas pessoas são cúmplices. Essas que estão sabendo da fraude no Brasil, esses presidentes de casas espíritas que foram alertados, que receberam as provas e estão ainda apoiando, são cúmplices do crime. É um alerta que eu estou fazendo. Graças a Deus que aqui o Conselho Espírita é muito organizado, a federação aqui também, estão todos já de alerta. É isso que está acontecendo no Brasil, minha gente. Depois, no lado de quando acabar a palestra, se alguém quiser saber os nomes, eu falo. Porque é a orientação de Kardec. Apaga a luz e vamos ler o que Kardec falou. Como devemos nos comportar em relação a essa situação? Pode apagar aí. Não ignorarmos que a nossa severidade para com os médios interesseiros levanta contra nós todos os que exploram ou se veem tentados a explorar essa nova indústria. Você vê na época de Kardec, ele já chamou de... Era uma indústria. Você imagine hoje com internet, com Facebook, com redes sociais, com tudo. Aí o que ele diz? Veja a orientação de Kardec, viu? Todo médium que fosse apanhado em manejos fraudulentos, que fosse apanhado para me servir de uma inspeção um tanto trivial, com a boca na botija, mereceria ser proscrito por todos os espiritualistas ou espíritas do mundo, para os quais constituiria rigoroso dever desmascará-los ou infamá-los. Quer dizer, veja que Kardec mandou fazer isso, e tem gente que não quer seguir Kardec, está com medo de seguir Kardec, os isentões, e esses médios ganhando dinheiro com venda de livros, que é disso que eles vivem. Não trabalham e vivem disso, enganando as pessoas. Para finalizar minha fala, eu queria agradecer a vocês a oportunidade. Eu acho que vocês viram aí que eu não saí uma linha de Kardec. Tudo que eu falei aqui hoje são princípios básicos do Espiritismo. Abordamos aspectos filosóficos, religiosos e científicos, sem sair uma linha de Kardec. Acho estranho pessoas dizerem que eu falo coisas que Kardec não ensinou. Tudo que eu falei aqui foi o que Kardec ensinou, inclusive com slides. Estar nessa casa, para mim, pela 6ª vez, é uma alegria aqui na Flórida. Eu queria agradecer a Maria, a Marisa, queria agradecer a Maura, a todos vocês pelo carinho. Infelizmente, nós só temos 10 livros, porque nessa viagem para o Japão e Europa acabou tudo. Só sobrou 10. Nós não ganhamos dinheiro com livro, boa parte da venda vai ficar aqui na casa para ajudar o trabalho de vocês. E estamos por aí. Quem quiser pode me adicionar na nossa fanpage, lá no Facebook. Eu não sou chato, não. Se adicionar, a gente conversa e bate papo. Muita paz a todos.